Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém? Nesta noite, meus irmãos, eu quero convidar a todos os irmãos a abrirem a sua Bíblia neste momento. Nós vamos estar fazendo a leitura nesta noite dos Salmos de número 62. Salmo de número 62, eu convido a cada um dos irmãos a abrirem a sua Bíblia para que nós possamos começarmos, darmos início nessa noite na palavra, fazendo a leitura deste salmo. É o salmo de Davi, um salmo de desejo e confiança. Amém? Enquanto os irmãos estão procurando o salmo de número 62, eu gostaria já de estar passando os avisos, desta semana. Hoje sendo quarta-feira, culto de curas e milagres. É um culto que nós estamos hoje entrando para a honra e glória do nome do Senhor, no 6º elo da campanha. Glórias a Deus, Nós estamos aí, louvado seja o nome do Senhor. Estamos caminhando para o fim desta campanha. A semana que vem, se Deus quiser, se assim Deus permitir, nós estaremos aí terminando, a campanha, a purificação da família. Eu creio que esta campanha, Deus agiu poderosamente. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor, o nosso Deus, agiu poderosamente na minha casa e na casa dos demais irmãos que estiveram fazendo esta campanha conosco. A Ele seja dada a honra e a glória. Sei e tenho certeza que o Senhor operou dentro da tua casa, operou na tua família e está operando e vai continuar trabalhando até o final desta campanha. Creia, confie, continue no propósito, continue intercedendo, orando e buscando em favor da tua família. Na sexta-feira nós estaremos aqui mais uma vez também trabalhando no culto de libertação, um culto muito importante que os irmãos devem aí se esforçar para estar não só ouvindo a palavra, mas também para aí estar orando, intercedendo, pedindo a Deus que venha libertar a sua família, que venha libertar a sua vida, porque muitas das vezes a pessoa não sabe, às vezes não consegue, muitas das vezes ter noção do que está acontecendo na sua vida. E através desta palavra que Deus tem nos dado na sexta-feira, o Espírito Santo tem nos orientado de uma maneira muito poderosa acerca das astutas ciladas do diabo. Todo cristão, todo homem, todo servo de Deus, todos aqueles que conhecem e não conhecem a palavra, precisam a cada dia ser libertos. Nós temos muitas coisas na nossa vida que, apesar de nós termos aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, há muitas coisas na nossa vida que precisa ser tirada. Nós precisamos de libertação diariamente. Então eu convido você a estar aí, falando a respeito deste culto. Fale com os seus vizinhos, com os seus parentes, passe a palavra de Deus para frente, esteja instruindo as pessoas a entrar aí no canal, a se inscrever no canal, para que nós possamos também, estarmos alcançando aí demais vidas, almas que estão aí sem ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão desorientadas. Através aí, desta mensagem, Deus tem feito e vai fazer uma obra muito grande em nome do Senhor Jesus. No domingo, não se esqueça que é o culto da família, culto importantíssimo também, Nós estamos trabalhando na quarta-feira, na purificação, na campanha da purificação, porém no domingo nós estamos entregando mais uma vez a nossa família, os nossos familiares nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha direcionar a cada um deles. A nossa família, meus irmãos, é um patrimônio mais importante que Deus deixou para nós. A nossa família, nós temos que orar por ela, temos que interceder por ela, para que o Senhor venha salvar, venha resgatar e venha ali de uma maneira tremenda, venha fazer aí um milagre acontecer. Amém? Então, eu convido você a estar divulgando, a palavra do Senhor, a estar direcionando, falando com as pessoas a respeito da palavra que está sendo pregada em nome do Senhor Jesus.
Nós vamos fazer a leitura neste momento dos Salmos de número 62. Amém? Diz a palavra do Senhor: em Deus somente descansa a minha alma, dele vem a minha salvação. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Perecerão todos vós, cairão como muro inclinado, como que perto está por derrubar-se. Eles somente costumam, como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se na mentira, com a sua boca bendizem, mas por dentro amaldiçoam. Ó minha alma, espera somente em Deus, e em silêncio, porque dele vem a minha esperança. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, em Deus está a rocha da minha fortaleza e a minha defesa. Confiarei nele em todo o tempo. Ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que vaidade são os homens de classe baixa, e mentira os de classe elevada. Pesando-os a todos igualmente na balança, são mais leves que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se aumentarem as vossas riquezas, não ponhais nela o vosso coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que Deus é o poder. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um conforme a sua obra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. Todos nós que somos servos do Senhor temos que ser 100% dependente do Senhor. Nós temos que deixar a vaidade de lado, temos que deixar o orgulho de lado. Não podemos de maneira nenhuma colocarmos o nosso coração nas riquezas, em bens materiais. Nós temos que estarmos voltados sempre para o Senhor. Temos que estarmos ouvindo a sua voz, a sua palavra. Temos que estar aí sendo o tempo todo direcionados pelo Espírito Santo, porque é Ele que cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu convido os irmãos, por um instante, a estar louvando ao Senhor comigo. Nós vamos louvar aí um louvor, para a glória do nome do Senhor. E então você que está aí, na sua casa, reunido com os seus familiares, este é o momento que nós vamos entregar nas mãos do Senhor o nosso louvor. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a cantar comigo nessa noite, porque Ele vive. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus envia
querido, está nas mãos do Senhor Jesus, que vivo está. Aleluia! Está nas mãos do nosso Deus. Nós temos que confiar neste Deus que é santo e poderoso. Amém? Aleluia! Vamos louvar o Senhor neste momento com aquele louvor que diz: mas os que confiam no Senhor. Amém? Você tem confiado no Senhor? Vamos louvar nesta noite. Vamos entregar o nosso louvor e a nossa adoração para o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Dobre-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caiam-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Dobre-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, 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 não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, sem Jesus não dá. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é justo e Deus é santo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Neste momento, querido e amado, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia. Amém? Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em 2 Samuel. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo nesta noite na palavra que nós estaremos meditando, na palavra que Deus com certeza irá falar conosco, essa palavra. 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 24, amém? Esteja aí procurando a palavra, né?
para que nós possamos entrarmos na presença do Senhor. Lembrando os irmãos, né, que daqui a pouco nós estaremos aí fazendo a oração da fé, estaremos levantando um clamor todos juntos, e Deus com certeza mais uma vez vai estar operando, né, nas nossas vidas. O Senhor vai estar aí fazendo algo maravilhoso. Então esteja aí pronto para ouvir a palavra que o Senhor vai entregar, né, para você nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor: Absalão persegue Davi. Versículo de número 24. E Davi chegou a Maanaim. E Absalão passou o Jordão com todos os homens de Israel. E Absalão constituiu a Amasa sobre o exército em lugar de Joabe, o qual Amasa era o filho de um homem de Israel chamado Itra, o qual tinha possuído a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel assentou acampamento com Absalão na terra de Gileade. Amém? Glórias a Deus. Este é o texto que nós iremos meditarmos nesta noite. É um texto que talvez seja conhecido de muitos, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. E nessa noite não será diferente. Estamos, meus irmãos, durante praticamente 6 semanas, estamos trabalhando, estamos orando, estamos pedindo para que o Senhor venha purificar a nossa família. Estamos pedindo para que o Senhor venha arrancar, né, todo o mal de dentro da nossa casa, as invejas, né, que o Senhor venha aí desfazer os laços, que o Senhor venha derramar cura, libertação, que a nossa família seja transformada e alcançada, que o Espírito Santo venha aí de uma maneira tremenda, venha aí fazer a sua vontade dentro da nossa casa. Nós temos que todos os dias estarmos entregando a nossa família nas mãos do Senhor. A semana passada eu havia falado com os irmãos, né? Nós estivemos meditando aí na palavra, né, de Davi, a qual aqueles que se lembram, eu estive aí falando sobre Aitofel, sobre o seu suicídio, né? Que depois que ele decide a ficar do lado de Absalão, o filho do rei Davi, depois que ele se corrompe, depois que ele se torna um traidor, ele acaba aí, né, tirando a sua própria vida. As consequências veio sobre a vida de Aitofel. Aitofel ali, quando vê que os seus conselhos já não estavam servindo mais para Absalão, que Absalão estava deixando ele de lado, que Absalão havia escutado os conselhos de Uzai. Então Aitofel fica indignado, e ele era um homem arrogante, soberbo, e ele não aceitou ali Absalão ter recusado ali os conselhos que ele havia dado, porque Aitofel, quando as pessoas o procuravam, quando elas pediam conselho para este homem, era o mesmo que está tendo ali uma resposta direta dos céus vindo da boca de Deus, porque ele era considerado boca de Deus na terra. O que este homem falava, ninguém discutia, porque todos acreditavam que Aitofel era totalmente 100% direcionado por Deus. Mas infelizmente ele decide, né, a se rebelar contra o ungido de Deus, contra o rei que Deus havia levantado e colocado no trono, e por conta disso, né, ele deu a ilegalidade para que o inimigo aí viesse a armar uma cilada grande, a qual ele veio a perder a sua vida, tirando a sua própria vida. Absalão, meus irmãos, se levanta contra o seu próprio pai. Absalão, ele decide tomar o reino de Israel para si, e ele ali coloca no seu coração um desejo macabro. Ele deseja matar ao rei Davi. Decide ali, ele se ajunta com muitos homens de Israel,
consegue virar a cabeça desses homens, consegue manipular estes homens para que estes homens viessem a ficar do seu lado e viessem aí se rebelar contra o ungido de Deus, a quem Deus havia escolhido e havia levantado para governar, para reinar ali no meio do seu povo. É muito complicado, meus irmãos, porque aqui Absalão, além de estar se levantando contra o ungido de Deus, ele também estava se levantando contra o seu próprio pai. Depois que ele reúne esses homens, depois que ele consegue dominar, estes homens, para que esses homens pudessem ali se rebelar contra o rei, ele ali usa de artimanhas, ele agrada as pessoas, ele finge, ele vai até a cidade onde Davi, em Hebrom, onde Davi havia reinado pela primeira vez, e ali ele proclama-se rei de Israel, e ele faz com que o povo, ali grite em alta voz que Absalão, que seria ele, que ele era ali o futuro rei de Israel, que ele viria a ser o futuro rei de Israel. Ele se autoproclama rei de Israel e se esquece que no trono Deus havia ali já colocado alguém, Deus havia separado alguém para que reinasse nas terras de Israel. E agora esse Absalão maquina em procurar Davi. Davi havia se retirado de Israel, havia fugido ali com 600 homens, os seus valentes, os seus melhores homens. Davi sai chorando pelo deserto, ele ali fica andando durante dias e dias, sem comer, com pouca água, com pouca comida, Ele chegou até mesmo a passar fome no deserto com estes homens, mas diz a palavra do Senhor que ele, então, em meio a esta tribulação, ele começa a buscar a Deus, ele começa a pedir ao Senhor que direcionasse os seus passos, e então ele pede ali, a Zadok que voltasse, levasse a arca, e enfim ele ora dizendo, que eles deveriam levar a arca, e se fosse da vontade de Deus, Deus o levaria de volta, mas se não fosse, que Deus também decidisse ali e acabasse até mesmo com a sua vida. Este Davi, ele sai, não é por conta que ele tinha medo, porque tinha muitos homens bons de guerra com ele, mas ele sai para não entrar em atrito com seu próprio filho, com gente da sua própria casa, com gente que tinha o mesmo sangue que ele. Ele prefere abandonar o trono, ele prefere deixar o palácio, enfim, ele vai ali e diz a palavra do Senhor que ele atravessa o Rio Jordão, e ele vai para um acampamento, E este acampamento aonde Davi decide ir, diz a palavra que ele chega lá arrebentado, Chega assim, muito triste por conta que ele estava fugindo ali do seu próprio filho. Naquele lugar ele conversa com os homens que estão ali. Depois que ele atravessa ali o Jordão, que ele chega nesse acampamento, ali ele conta sobre as dificuldades que ele estava passando, sobre o atrito que ele estava tendo, com seu próprio filho e as consequências que isso estava trazendo para Israel. O povo que escuta, tudo isso fica revoltado, porque eles sabem que Davi havia errado, sabe que Davi havia pecado contra Deus, mas ele, como servo de Deus, ele havia se arrependido, havia pedido perdão para o Senhor. E Absalão, junto com esses homens, ele quer encontrar o pai para matar o pai, e também ele quer matar todos aqueles que estavam do lado do seu pai. Ele está decidido a se vingar. A vingança havia penetrado no coração de Absalão, ele estava sendo direcionado pelo ódio, pela raiva, pelo rancor. Ele estava cego, ele está sendo manipulado agora por sentimentos diabólicos, e estes sentimentos estão acabando com ele, esses sentimentos estão destruindo a vida dele, mas ele não está percebendo, porque ele está sentindo prazer naquilo que ele está fazendo. Tem muitas pessoas que às vezes ficam guardando no seu coração um sentimento de vingança. Tem pessoas que esperam durante anos para se vingar de alguém por algum motivo, até mesmo espera
por anos, né, por meses, espera a oportunidade para dar o troco, para vingar da pessoa e se esquece, né, que Deus não se agrada disso. Quem gosta, meus irmãos, de vingar, quem gosta de atribuir o mal com o mal, é o demônio, né? O demônio, ele é vingativo, traiçoeiro. O demônio, ele gosta de manipular as pessoas com este sentimento, porque através desse sentimento as pessoas destroem umas às outras. E como ele veio para matar, roubar e destruir, ele tem manipulado muitas pessoas até mesmo que conhecem a palavra de Deus, têm guardado no seu coração um sentimento de vingança. Estão dentro da casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas estão aguardando o dia para ali dar o troco, né, por conta de algo que foi feito para ela. Às vezes quer vingar de um parente, de um amigo, às vezes quer vingar até mesmo do próprio irmão que congrega na mesma igreja que ela. Saiba que este sentimento não é de Deus. A vingança, ela não faz bem para ninguém. A vingança é um sentimento trazido do inferno, das profundezas do inferno. E agora, Absalão, ele começa a juntar as pessoas, homens de Israel, que respeitavam o rei, para se voltarem contra o rei. Ele causa uma rebelião dentro de Israel. O pecado que Davi havia cometido, ele havia ali praticamente prejudicado quem? A Urias, ele tinha matado a Urias. Mas a rebelião que Absalão está causando, ele está ali trazendo, manipulando centenas, né, de homens, milhares de homens a andar com ele para perseguir o rei, para destruir o rei de Israel, se esquecendo que Davi foi colocado no trono porque Deus havia colocado ele. Temos que tomar cuidado contra quem nós temos levantado, contra quem nós temos aí, às vezes, tentado perseguir, porque aquele que Deus levanta, ninguém consegue derrubar a ele. Muitas pessoas temem a feitiçaria, a bruxaria, mas não temem a Deus. Costumo sempre dizer que das garras do diabo Deus te livra, mas das mãos de Deus ninguém pode te livrar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Tem pessoas que estão sofrendo, estão padecendo, não conseguem se levantar, não conseguem ter paz. Por quê? Porque está colhendo o que plantou. Esteve perseguindo alguém que não merecia, esteve aí defamando alguém que não merecia, esteve muitas das vezes fazendo aí reuniões secretas para derrubar, para desmoralizar servos e servas de Deus. Toma cuidado, dentro da tua casa você pode atrair bênção, mas também pode atrair maldição. Cuidado para não se tornar um Absalão aí no meio do teu povo, dentro da casa de Deus, no teu trabalho. Cuidado, porque esse espírito que atormentou Absalão, que usou Absalão, ele está aí rodeando a terra. Ele está como um leão buscando a quem ele quer tragar. E se você não tomar cuidado, você pode se tornar um Absalão. E Absalão, eu já te adianto, ele não terminou bem. Ele persegue, e diz a palavra que depois que ele faz os seus planos para destruir o rei Davi, Uzai havia aí interferido, e ali diz a palavra que aí Amaás, ele vai atrás de Davi, ele consegue chegar até onde Davi estava, ele e Jonatas, e ele entrega a palavra para Davi do que estava por vir, do que iria acontecer. E enquanto Davi recebe esta palavra da parte de Deus, ele ali recebe uma palavra que está vindo com um livramento, porque diz a palavra do Senhor que ali no acampamento ele recebe esta palavra direcionada por Deus, e diz a palavra que quando ele recebe essa palavra de Aimaas, filho de Zadok, ele se levanta de imediato, ele atravessa o rio Jordão, ele vai para este lugar, para esse acampamento, e ali sobe filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita.
Eles tomaram a Davi. Davi chega arrebentado nesse acampamento e Deus prepara ali 3 homens para socorrer a Davi e também para socorrer os homens que estavam com ele. Davi estava cansado, estava faminto, estava chateado, triste, depressivo. Há dias que ele estava se alimentando mal, e diz ali a palavra do Senhor que neste lugar Deus levanta ali em Gileade homens para socorrer os seus servos em meio à perseguição, em meio à aflição, à peleja que estava por vir. Davi estava orando o tempo todo e falando com Deus, e Deus leva eles para este lugar, e neste lugar eles são socorridos por estes homens. Deus levantou estes homens ali, meus irmãos. Eles recebem cama, recebem alimento, lentilhas, cevada, mel, ovelhas. Eles foram amparados. Por quê? Porque Deus já havia preparado ali um lugar para que Davi pudesse se alimentar, pudesse recuperar as suas forças, porque ele estava muito cansado, que ali ele teria um tempo para descansar. E enquanto ele está neste lugar, ele fala com os homens, ele diz para estes homens o quanto ele estava sofrendo por conta da situação que havia se desencadeado dentro da sua casa. Davi reconhece que errou, que falhou. Davi sabe que ele está arcando com as consequências das atitudes que ele havia tomado no passado. Mas por outro lado, Absalão, sendo filho do rei, sendo filho de um homem ungido de Deus, ele teria, meus irmãos, que ter tomado uma postura totalmente diferente da que ele tomou. Absalão, apesar de Davi ter errado, ele deveria ter ali se ajoelhado, deveria ter buscado a presença de Deus, coisa que ele não gostava de fazer, porque diz a palavra que ele era perfeito, era bonito, mas era arrogante. Ele era um homem duro de coração, ele não procurava Deus, ele não queria ter comunhão com Deus, enquanto o seu pai, sendo servo de Deus, havia errado, mas havia ali renovado a sua aliança com Deus. Tem pessoas que Deus tem dado a oportunidade, tem pessoas que Deus tem ali colocado, muitas das vezes, uma direção e uma orientação diante dela, mas ela não quer. Ela quer fazer aquilo que o diabo está mandando ela fazer. Ela quer andar pelos seus próprios passos, quer seguir os seus próprios caminhos, e se esquece que as consequências vai vir mais cedo ou mais tarde. Lá nesse acampamento ele recupera suas forças. Neste acampamento, estes homens, ao ouvirem ali tudo que Davi estava passando, eles decidem a se unir com Davi. Eles decidem ali se juntar com o rei de Israel para retomar, o poder, para que ele pudesse retornar para Jerusalém. E agora Davi, que está no meio destes homens, ele começa a dar ordem, ele começa a dividir os grupos de 100, coloca um capitão para ali direcionar 100 homens, levanta outro capitão para ali direcionar 1000 homens, e a maioria, a maior parte dos homens do exército de Davi, dos homens que estão ali dispostos a lutar por ele, eles ali, a maioria, ficam ali sendo direcionados por Joabe, o filho de Zeruia. Enquanto o filho de Zeruia, Joabe, está do lado ali do rei de Israel, diz a palavra do Senhor que Absalão, ele constitui Amasa, o filho de Abigail, também, que era também irmã do rei Davi, de Davi, para que pudesse ali direcionar o seu exército, que pudesse coordenar o seu exército para lutar contra o rei de Israel. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes fazem aliança com os nossos inimigos. Tem pessoas que, ao ver a oportunidade de nos derrubar, eles fazem aliança com os nossos inimigos. Quantas pessoas que estão do teu lado, que esteve do teu lado, você tomou o maior susto, se decepcionou, porque estas pessoas se uniram
com os teus inimigos, com aqueles que queriam te derrubar. O Senhor manda te dizer nessa noite: acalma o teu coração, porque Deus não deixa o seu servo enganado. Deus permitiu essa situação para que a máscara daqueles que estavam do teu lado caísse, porque tem muita gente que esteve do teu lado para descobrir os teus planos e os teus projetos. Tem gente que não aceita e nunca aceitou ver Deus te prosperando, não aceitou ver Deus te levantando, e elas estiveram do teu lado aí às escondidas, mascarada, esperando a oportunidade de se aliar a alguém poderoso, alguém forte, alguém que teve coragem de te afrontar. Saiba o Senhor que o servo dele não fica enganado, a máscara vai cair. Nessa campanha tem pessoas da tua família que Deus vai tirar a máscara, pessoas que trabalham com você, Deus vai tirar a máscara, pessoas que ali estão do teu lado batendo nas tuas costas e dizendo que às vezes está até orando por você. Não fique assustado se amanhã ou depois a máscara dessas pessoas cair. Amasa, que ali era sobrinho de Davi, filho da irmã de Davi, Abigail, ele está unido agora ao filho do rei de Israel. Ele se tornou um inimigo de Davi. Ele assumiu ali o lado dele. Ele agora está disposto a andar do lado de Absalão. Ele acredita que se Absalão mata Davi, ele vai ser ali o braço direito do rei de Israel. Tem pessoas que não estão nem aí. O que elas querem é ter êxito, quer ter sucesso, o que elas querem é prosperar, o que elas querem, meus irmãos, é de uma maneira, muitas das vezes, vulgar. Elas não medem esforços para poder prosseguir, para poder aí se assentar numa cadeira de destaque, ocupar uma posição de destaque. Mas Davi agora foi levado para um lugar onde Deus preparou homens fiéis para andar com ele. A minoria vai te abandonar, a minoria vai te trair, mas saiba que a maioria Deus já preparou para estar do teu lado, te ajudando nesse deserto. Neste deserto aí, nesse acampamento de Manaim, Deus levou Davi ali, ele preparou homens para alimentar ele, para ajudar ele, para orientar ele. E agora Davi diz: vocês vão, mas eu vou com eles. Ele diz: não. Se nós morrermos na peleja, ninguém nem vai reparar a nossa falta, porque quem somos nós? Se nós tivermos que fugir, tampouco eles vão ligar, mas o Senhor não. O Senhor é o rei de Israel, o Senhor tem que se manter vivo para poder nos orientar os homens, para direcionar as tropas, se acaso elas precisarem do Senhor. Então Davi fica ali, ele fica naquele lugar aguardando. E diz a palavra que lá no bosque de Efraim a peleja começa. Lá eles se encontram, ali os homens de Israel que estavam do lado de Absalão se encontram com os homens que estavam do lado de Davi. E houve um derramamento de sangue no bosque de Efraim. 20.000 homens que estavam com Absalão foram mortos a fio da espada, foram executados pelos valentes de Davi. A Bíblia não diz exatamente o número de homens da parte de Davi que perderam as suas vidas, mas foi muito poucos, enquanto ali a terra ficou banhada pelos homens que haviam se rebelado contra o rei de Israel. Eu quero dizer para você, Absalão, ele cometeu um gravíssimo erro. Ele tomou uma decisão que essa decisão provocou a ira de Deus. Porque ele se levanta contra Deus. Quando ele se levantou contra o ungido de Deus, ele não percebeu, mas ele estava levantando contra o próprio Deus. E agora o próprio Deus, o Deus que colocou o seu servo no trono, este Deus levantou ali aqueles que iriam ir para a peleja, para lutar no lugar de Davi. O Senhor não permitiu que Davi fosse para que a sua vida fosse poupada e para que naquela guerra ele não visse ali as coisas tristes que iriam acontecer, porque homens que eram aliados a ele, homens que andavam ali lado a lado com ele,
iriam perder a sua vida no bosque de Efraim. Deus poupou, Deus segurou Davi. Deus disse: não, nessa peleja você não vai pelejar. Nessa peleja eu pelejarei por ti. Eu já levantei ali o escape, eu já estou te dando o escape. Eu já levantei homens que vão ser direcionados por mim, homens que vão vencer essa guerra, que vão ganhar esta peleja. Você, meu servo, vai ficar aí, você daí não deverá sair. E Davi, naquele lugar, ele escreve alguns salmos. Ali ele começa a orar, ele começa a pedir ao Senhor, porque apesar, meus irmãos, dele ter tantos homens junto com ele, ter um exército muito maior do que o exército que Absalão havia montado, Davi sabia que ele estava lutando contra o seu próprio filho. Davi não estava preocupado tanto com o trono, em retornar para Jerusalém, mas o que ele queria é que tudo acabasse bem, porque no fundo Davi pensava eu posso voltar para o trono, eu posso tomar novamente o poder, mas o que vai adiantar eu ganhar tudo isso e tudo voltar para as minhas mãos e o meu filho perder a vida no meio dessa guerra? De que vai adiantar ganhar tudo e não poder aí salvar o meu filho, não poder conseguir manter ele vivo? Não adianta o homem ganhar rios de dinheiro, não adianta o homem ter um bom trabalho, não adianta a pessoa ser bem sucedida em todas as áreas da sua vida, sendo que a sua casa está caindo. É muito importante nós valorizarmos a nossa família, valorize os teus filhos, valorize a tua família, porque a tua família, ela não tem preço. E agora estes homens ali que estão no bosque, eles derramam ali o sangue daqueles homens inocentes e Deus está irado com Absalão, porque quando Absalão decide se levantar contra o rei de Israel, Deus viu nele um sentimento que nasceu lá nos céus, o sentimento, da rebelião. Foi um sentimento que Satanás usou. Ele usou a rebelião para derrubar, para fazer ali a cabeça praticamente, para fazer com que 1/3 dos anjos do céu se voltasse contra o seu Criador. E Deus abomina a rebelião. Tem pessoas que, se soubesse o que é o significado da rebelião, não abriria nem a boca, muitas das vezes, para falar tantas coisas que tem falado. A rebelião, meus irmãos, é algo que Deus abomina. A rebelião, Deus não suporta aquele que se levanta na sua casa, que se levanta contra o seu servo, que se une, que ali maquina o mal para poder ali prejudicar a obra de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus. Absalão foge, ele corre, porque ele sabe agora que os homens que lutavam com ele ficaram para trás e ele pensa em fugir porque ele sabe que ele não vai escapar. Davi era um homem estrategista, era um homem de guerra, um homem valente, um homem direcionado. E neste momento que Absalão está fugindo, ele entra em um bosque. E nesse bosque acontece algo terrível com ele. Absalão, quando ele está desesperado para fugir do meio daquela batalha, ele arruma um mulo, diz a palavra, uma mula. E ele sobe naquela mula. Imagine, a mula é um animal baixo, um animal pequeno. Absalão era um mundo do homem. Ele monta naquela mula, aquela mula começa ali, ele a bater nela para que ela pudesse correr. Na onde que mula vai correr? Mula não é como cavalo, né? Cavalo é de guerra, é de batalha, cavalo corre, alcança uma velocidade. Mula você bate no animal, aquele animal nem do lugar não sai direito, e se ele empacar aí que não vai mesmo. E Absalão, ele é tão inteligente que ele decide montar em uma mula para escapar dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Quando ele bate na mula para a mula pegar uma direção, a mula pega a outra e ela entra em um lugar cheio de árvore. E ele, diz a palavra, que tinha um cabelão enorme. Ele entra ali num lugar onde era cheio de carvalho, cheio de árvores. E ali o cabelo dele fica preso naqueles galhos.
E quando isso acontece, que ele fica preso, o cabelo deles é preso naqueles galhos, a mula vai embora, casca fora, e ele fica pendurado ali se debatendo. Ele está ali, né, sem saber o que fazer, porque ele sabe que é questão de pouco tempo os inimigos, né, os servos de Davi, do seu pai, vai o encontrar. E agora diz a palavra do Senhor que um homem avista ele de longe, e este homem fazia parte do exército. Este homem não faz nada contra Absalão, mas ele chega até Joabe e diz para ele: Absalão está ali na frente, ele está preso nos galhos da árvore, pelos cabelos, ele está despendurado. Joabe estava com sede em Absalão, mas quando ele sai de lá do acampamento onde ele havia deixado o rei Davi, Davi havia dito para Joabe, Davi também havia avisado Itai, dizendo para eles: ó, vocês vão para essa peleja, vocês vão guerrear, mas eu quero pedir que vocês tenham misericórdia com Absalão, trate ele bem, não faça nada com ele. E então diz a palavra que quando este homem chega para Joabe e ele entrega essa palavra que Absalão estava lá, Joabe diz para ele o seguinte: por que você não o feriu? Vendo tu, por que tu não feriste? No versículo de número 11 do capítulo 18. E Joabe respondeu ao homem que lhe dava notícia: e vendo tu, por que não feriste logo, ali lhe derrubando na terra? E me forçarias que tivesse te dado 10 ciclos de prata e um cinto? Joabe diz para ele: ó, se você tivesse ferido ele, ao invés de ter me falado, eu teria te dado aí este presente, teria te presenteado com 10 ciclos e um cinto. O homem disse para Joabe: nem que você me desse 1000 ciclos de prata, eu não levantaria a minha mão contra Absalão, porque eu escutei quando o rei disse para você, para Abisai e Itai, que não fizesse nada contra Absalão. Jamais eu poderia fazer algo porque o rei iria descobrir, eu iria me acabar mal. E nesse momento Joabe fica irado com o homem e diz: por que eu ainda estou aqui conversando com você? Joabe vai e ele olha para Absalão. Absalão está pendurado naquela árvore. Diz a palavra que ele pega ali a sua lança e enfia 3 vezes no peito, no coração de Absalão. Joabe ali acabou deferindo aqueles golpes contra Absalão. E neste momento chega mais 10 dos escudeiros que estavam com ele e eles acabam de terminar o serviço. O corpo de Absalão é arrancado, eles abrem um buraco, jogam o corpo desse jovem lá dentro e cobre de pedra. Um príncipe, o filho do rei de Israel, tem ali, né, o seu corpo vazado por uma lança, o seu coração perfurado por uma lança, por vários golpes, o seu corpo é arrancado daquela árvore e é ali lançado em uma cova. Absalão, meus irmãos, poderia ter tido um final totalmente diferente se ele tivesse tido um pouco de paciência. Se ele tivesse colocado um pouco de amor no seu coração, ele poderia ter terminado totalmente diferente. Mas a vingança, o ódio, o rancor, o desespero, a mágoa, fez com que ele desse legalidade para o diabo agir na sua vida. E esse sentimento destruiu a sua própria vida. Respeite o seu pai, respeite os seus pais. Não se levante contra aquele que tem autoridade sobre a tua vida, porque no mundo espiritual isso vai te trazer sérias consequências. Você que tem uma família, você às vezes pode ter um gênio forte, às vezes você pode ser uma pessoa que, como diz o outro, não gosta de ouvir, de ser repreendido. Saiba
que se você quer continuar vivendo, quer ter bênçãos na tua vida, quer prosperar na tua vida, quer ter alegria, quer ter um lar abençoado, aprenda a respeitar os teus pais. Eles podem ter errado, ter falhado. O teu dever é orar pelos teus pais e perdoar os teus pais. Tenha paciência e coloque tudo na mão de Deus, e o Deus que te guarda, que te livre, que te orienta, vai trabalhar e vai fazer a obra na tua vida. Agora, quando Absalão é morto, Joabe pega uma trombeta e toca. Quando ele toca aquela trombeta, quem ouviu do outro lado? Os homens que ainda estavam na peleja, no bosque ali de Efraim, eles ouvem e descobrem: Absalão foi pego e foi executado. A maioria deles imaginaram que o pior havia acontecido. Naquele momento que a trombeta soou, a guerra parou imediatamente. Os homens pararam de lutar e pararam de brigar. E agora Joabe volta e diz a palavra do Senhor que ele volta para o lugar e ele teria que retornar para dar a notícia para Davi. Ele teria que voltar para falar para Davi o que havia acontecido. Só que a notícia que Davi ia receber é que os seus inimigos haviam sido mortos, que os seus homens, o seu exército havia tomado o poder. Mas entre essa batalha, entre essa vitória, havia algo que Davi iria ouvir, o qual iria trazer uma grande angústia para o seu coração. Diz a palavra do Senhor que Amaias, quando descobre, sabe que a guerra parou, que acabou e que ali Joabe havia vencido e os demais havia conquistado a vitória, né, havia defendido a causa de Davi, tinha vencido seus inimigos, ele diz para Joabe que ele gostaria de levar ali a notícia, as boas novas para o rei Davi. Ele queria dar as boas notícias para o rei que ali o seu exército havia vencido e havia tomado o poder. Mas Joabe não quer que Amaias volte para dar a notícia, porque ele sabia que quando Davi ouvisse as palavras que o seu filho havia sido morto, a situação ia ficar uma situação muito complicada. E então Amaias, filho de Zadok, disse: correrei agora e darei as novas ao rei, como o Senhor defendeu a sua causa da mão dos inimigos. E respondeu Joabe: hoje não levarás as novas, as levarás noutro dia. Não darás hoje a nova, porque o filho do rei morreu. Joabe quis dizer: você não vai dar notícia nenhuma hoje. Outro dia essa notícia vai ser dada. Mas Joabe não queria que este homem levasse a notícia para Davi, porque este homem era ali, né, o filho de Zadok, que era sumo sacerdote, era um homem de bem, era um homem que havia alertado Davi que ele deveria atravessar o rio, deveria fugir. Então ele quer evitar que Amaias vá e dê esse desgosto para o rei. Mas então Amaias, filho de Zadok, ele voltou para Joabe e disse: seja o que for, eu correrei agora. Por que ele diz isso? Porque Joabe havia falado com Cusi para ir e para que ele entregasse ali a notícia de tudo que havia ocorrido naquela guerra. E quando Joabe percebe que ele havia mandado este homem, ele diz: não, haja o que houver, seja o que for, eu correrei e eu darei a notícia. E Cusi sai correndo para levar a notícia pelas boas novas, mas ele também sai correndo, e ele corre mais do que o homem que Joabe havia dito, Cusi, né? Ele vai e corre mais para chegar onde o rei estava para dar a notícia que a peleja havia sido vencida. Ele atravessa Cusi, ele passa na frente e ele chega lá. Davi estava sentado entre as duas portas e o sentinela, quando vê, né, do terraço, né, sobre a porta do muro, ele levanta os olhos e ele vê que um homem corria sozinho. E então o sentinela gritou e fez saber ao rei e disse ao rei:
se vier sozinho, traz boas novas. E ele vinha se aproximando. Quando ali ele atravessa o lugar e passa a cruz, ele chega diante do rei para dar a notícia. E quando ele fala com o rei, ele diz para o rei que e o rei disse então, no versículo 29, o jovem Absalão está em paz, quando Amaias chega para dar as notícias. E Amaias respondeu, vi eu um grande alvoroço, quando enviou Joabe o seu servo, o servo do rei, e a mim teu servo, mas não sei o que era. Ele não teve coragem, ele foi para dar notícia, mas não teve coragem. Mas aí diz a palavra que Cusi chegou, passou adiante e deu a notícia que Absalão havia sido executado e havia sido morto. E o rei se perturbou e subiu à sala da porta e chorou, e indo dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que morrera eu em teu lugar. Ele venceu a guerra, mas perdeu o seu filho. A família que não permanece unida, ela é vencida, ela é destruída. Não deixe que nada venha separar a tua família, não deixe que nada venha separar os teus filhos, que nada venha quebrar a comunhão, que você tenha comunhão dentro da sua casa, que os seus filhos tenham comunhão uns com os outros dentro da sua casa, que Deus venha estar ali, trabalhando a cada dia mais na sua casa. Vamos orar e vamos pedir a Deus nessa noite. Davi recebeu a notícia, o teu trono foi recuperado, o poder foi recuperado, mas o teu filho perdeu a vida. E diz o texto que Davi desejou ter morrido no lugar de Absalão. Absalão não respeitou o seu pai, por isso ele perdeu a sua vida. Absalão não respeitou o ungido de Deus, por isso ele arcou com as consequências daquilo que aconteceu. Então, nesta noite, querido, vamos unir as nossas forças, a nossa fé. Vamos pedir a Deus, o Senhor que está aí, observando a nossa casa todos os dias, que tem nos guardado, que tem nos livrado. Vamos pedir ao Senhor que esteja nos orientando, que esteja nos direcionando. Vamos pedir ao Espírito Santo nesta noite que venha quebrar todo o laço do passarinheiro. Você que está com a tua água nesta noite, segure nas tuas mãos a água em que você vai beber, e a água a qual você vai fazer aí, a limpeza na sua casa. Segure nas suas mãos neste momento. Nós vamos entrar na presença do Senhor, nós vamos falar com Deus, nós vamos estarmos aí orando, pedindo ao Senhor que venha aí, a falar conosco, que o Senhor venha abençoar nossa casa, que o Senhor venha estar aí trabalhando, fazendo a obra na nossa vida. Eu convido você agora a se unir comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós colocamos cada vida, cada família na Tua presença. Pedimos ao Senhor que venha quebrar todos os laços de morte. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha nos orientar, que venha, meu Deus, nos direcionar, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha quebrar os laços de morte, os laços de depressão, que todo laço maligno, maléfico, obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra, pedra de tropeço, todo espírito que tem tentado arruinar nossa família, que tem tentado destruir o nosso lar, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, cubra cada casa, cada lar, cubra os nossos lares com a Tua potente mão, fica conosco, nos direciona, nos orienta a prosseguirmos e une a nossa família, abençoa a nossa família e que todo espírito de morte, de enfermidade caia por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, neste momento eu quero estar me despedindo de cada um dos irmãos. Quero estar aí, me despedindo de cada um, pedindo ao Senhor aí que esteja aí trabalhando, ainda mais neste resto de semana, que o Senhor, peço a Deus que venha estar trabalhando na tua casa, que você seja abençoado a cada dia mais.
Se Deus quiser, sexta-feira nós estaremos aí unidos e mais uma vez orando e entregando o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Eu estou me despedindo agora dos irmãos, né? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja abençoando cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Até sexta-feira, se Deus quiser. Amém? Glórias a Deus.